Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Palavras de Vida Eterna. Hoje nós vamos ver a mensagem de número 10, cujo título é Vencer o Mal. O versículo destacado por Emmanuel são palavras de Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 21, diz-nos Paulo: mas não te deixes... Não começa com mais, não, mas vem depois. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Então, há uma forma de não nos deixarmos vencer pelo mal, de não abrirmos em nós espaço para o arrastamento da imperfeição, dos vícios morais, desse tipo de fraqueza que essas situações podem encontrar em nós, vigiar e orar para não cairmos em tentação. Então, esse mal pode nos chegar até mesmo por situações que nos sentimos tentados a agir como aquele homem velho lá, reagindo, né? Nos deixando... porque às vezes pensamos no mal como uma agressão, mas o mal pode vir como uma tentativa de levar alguém para o mau caminho. Aquela conversa maneirosa de alguém para desviar uma pessoa do bom caminho, levando-a ao erro. E isso é muito importante que estejamos atentos. Aí não é Jesus ter falado para vigiarmos e orarmos a fim de não cairmos em tentação. Essa tentação é o mal. Como podemos vencer o mal? Através do bem. Verdadeiramente o mal se vence através do bem. O mal que vem de fora, ele pode ser contido. E aí muitas vezes eu simplesmente vou dizer, não, eu contenho aquele mal e em mim eu me fortaleço no bem. Eu combato o mal com o bem, usando bem a minha capacidade de escolha. E contenho lá o que vem de fora. E aqui eu me liberto. Nosso Emmanuel, então, comentando as palavras de Paulo, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem, nos diz assim: comumente empregamos a expressão guerrear o mal. Isso faz nos ter uma ideia de algo assim belicoso, não é? Agressividade no combate ao mal. Como se bastassem nossas atitudes mais fortes para exterminá-lo e vencê-lo. Então, tem que ser agressivo. E nós podemos simplesmente, muitas vezes, sim, dizer o quê? Não. E muitas vezes, para dizer um não, movemos dentro de nós céus e terras. Por quê? Porque são ainda as nossas fraquezas morais. Queríamos dizer, né? Mas já sabemos que não é bom para nós. Essa é a maior força. Quando por egoísmo, quando por orgulho, quando por cobiça, quando por ciúme, nós acatamos ou queremos acatar uma ideia que nós já sabemos ser uma ideia ruim. E essa é a grande força na luta contra o mal, essa força dentro de nós, guerreando o mal com o bem, com as nossas virtudes ainda frágeis, ainda muito incipientes, muito no início, mas valiosíssimas. Porque lembrando a mensagem que vimos, inclusive ontem,
Socorro e Concurso, quando Jesus pergunta aos discípulos: quantos pães tendes? Então, a nossa migalha, mesmo que de virtude, é multiplicada por Deus. E é importante que a mobilizemos, porque é ela que vai abrir espaço em nós para conquistas maiores, para que as nossas virtudes continuem a crescer. Continua então o nosso Emmanuel. Sem dúvida, semelhante conceituação de se guerrear, não é? O mal. Semelhante conceituação não é de todo imprópria, porque, em muitas circunstâncias, para limitar o mal, não podemos dispensar vigilância e firmeza. Firmeza, contundência, não é violência. Porque se começarmos a abrir um pouco, não, mas só um pouco, não. E aí sentimos aquele golpe em nós. Mas é importante que seja. Em certos momentos que a gente simplesmente tem que dizer para nós mesmos: não. Lembrando do ar dos Alcoólicos Anônimos, hoje não, só hoje. Só hoje, só hoje não. E irmos construindo em nós a superação. E muitos outros não, sobre muitas outras situações, não é? Nos são necessários ainda dizermos para nós mesmos. Emmanuel continua nos dizendo: ainda assim, muitas vezes, zurzindo-lhe as manifestações com violência, ou seja, se usarmos a violência para conter as manifestações do mal, criamos muitas vezes outros males a se expressarem através de feridas que apenas o bálsamo do tempo consegue cicatrizar. Então, vamos imaginar que duas pessoas que estão ali em conflito uma com a outra, cada uma levando suas certezas, e uma começa a falar de forma desrespeitosa e a outra também de forma desrespeitosa, e os desrespeitos continuam. Imaginemos quando isto é dentro do próprio lar. Quantas mágoas, ressentimentos, rancores podem ficar de um tipo de relacionamento tóxico e que pode levar para outra encarnação essa situação para ser resolvida. Então é o que ele diz aqui, que tratando, né, o mal com o mal, rebatendo na mesma moeda, nós muitas vezes criamos outros males a se expressarem através das feridas que apenas o bálsamo do tempo consegue cicatrizar. O apóstolo Paulo aqui, contudo, é claro na fórmula precisa ao verdadeiro triunfo, a verdadeira vitória. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Então, está entre aspas, ele está repetindo as palavras de Paulo, Emmanuel, não é? Perseguir, diz Emmanuel, quase sempre é fomentar, é alimentar. Então, nós perseguirmos alguém que nos persegue, vamos dizer assim, é fomentar o mal. Nós estarmos armados com alguém que está sempre armado conosco faz com que a situação perdure. E às vezes desarmar o outro com um bom dia, não entrarmos na vibração pesada que o outro tem para conosco, buscando e nos esforçando para entendermos que o outro está lá com as suas limitações, os seus fantasmas e não está conseguindo dar conta. Porque nós não podemos ter a iniciativa de harmonizar o relacionamento. Porque o outro sempre é grosseiro. Não estamos dizendo bater papo. Simplesmente cumprimentar de forma respeitosa, né? De forma serena. Quantos conflitos poderiam ser amenizados se as pessoas se acalmassem na hora de
Falar coisas simples, cumprimentar, dar um bom dia. Perseguir quase sempre é alimentar, é fomentar. O melhor processo de extinguir, de terminar a calúnia e a maledicência é confiar nosso próprio verbo à desculpa e à bondade. O recurso mais eficiente contra a preguiça é o nosso exemplo firme no trabalho constante. Então, se queremos algo positivo, temos que efetivamente nos esforçar para que esse algo positivo aconteça. O meio mais seguro de reajustar aqueles que desajudam ao próximo é ajudar incessantemente. Mas precisamos refletir qual o melhor tipo de ajuda podemos dar. Às vezes, a ajuda do silêncio, a ajuda da prece mental, a ajuda do não. Calmo, sereno, mas não. Porque ajudar incessantemente não é ficarmos lá, não, por favor, vamos nos harmonizar, quando o outro já está assim, notadamente utilizando, às vezes acontece, não é? A nossa boa fé para continuar investindo no conflito. Então, podemos dar este limite, tentarmos ser o mais serenos possível. Então, vamos voltar aqui a frase. O meio mais seguro de reajustar aqueles que desajudam ao próximo é ajudar incessantemente. O remédio contra a maldição é a bênção. E a gente não precisa nem falar a bênção. A gente pode só. Os antídotos para o veneno da injúria são a paz do silêncio e o socorro da prece. É o que estávamos falando antes. Existem várias maneiras de ajudar. Por isso mesmo Jesus ensinou: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai por aqueles que vos maltratam e caluniam, perdoai 70 vezes, 7 vezes. Ofertai amor aos que vos odeiam. Isso não precisa ser um amor expresso em voz alta. Nós podemos orar. Simplesmente orar, entregando aquele irmão a Deus, entregando a Jesus. E às vezes pensando, mas então é isso? Eu só posso orar? Nunca uma prece é só posso orar. Então quer dizer que eu só posso subir aquela montanha? Mas subir uma montanha é muita coisa. E prece é o quê? Nas obras de André Luiz nós temos tantos exemplos de preces que mobilizaram irmãos das mais altas condições espirituais para socorrer pessoas, grupos familiares inteiros. Prece nunca é só prece, né? É um recurso valiosíssimo. Por isso ele diz aqui: orai por aqueles que vos maltratam e caluniam. Perdoai 70 vezes 7. E às vezes a gente pede, se não consegue, que Jesus nos ajude a perdoar. Também é uma prece boa. Jesus nos ajuda a perdoar e ajuda a envolver o outro e a nós também. Conclui o nosso querido Emmanuel: podemos, pois, muitas vezes combater o mal, olha só, combater o mal para circunscrever-lhe, ou seja, limitar-lhe a órbita de ação. Mas a única maneira
de alcançar a perfeita vitória sobre ele, sobre o mal, será sempre a nossa perfeita consagração ao bem irrestrito. Tudo muito pleno, né? Plena consagração ao bem irrestrito, ao bem sem limite, irrestrito. No melhor que nós pudermos hoje. É claro. Não podemos fazer como Jesus, não somos espíritos puros. Não podemos fazer sequer como Francisco de Assis ou Francisco Cândido Xavier. Porque também ainda não temos condições. Bom, a maioria de nós. Então, podemos sim fazer o nosso melhor hoje. E se realmente nos aplicarmos, amanhã o nosso melhor já vai se ampliar a nossa capacidade de fazermos o melhor, porque vamos progredindo através do tempo com o nosso esforço. E é natural que assim seja. Então, vamos cada dia aumentando o nosso potencial de ação e fazendo, e por fazer, e por realizar. Então, podemos muitas vezes combater o mal para circunscrever-lhe, limitar-lhe a órbita de ação, mas a única maneira de alcançar a perfeita vitória que nós conseguimos hoje. Então, a referência para essa perfeita vitória é o nosso melhor. Perfeita vitória não é perfeita vitória como se Deus estivesse, como se Jesus estivesse ali fazendo. Certo? Nós nos inspiramos no Mestre e fazemos o melhor que nós podemos. Bem, então ele fala da perfeita consagração ao bem irrestrito. É o maior bem que nós conseguimos realizar. De novo, nós somos a medida. E se estamos nos esforçando dia a dia, essa medida aumenta também, dia a dia. Vencer o mal. Vamos orar? Querido Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, por mais este dia, por mais esta encarnação, pelos recursos que nos ofereces, Senhor, obrigada. Abençoa-nos os esforços, Senhor. Abençoa a nossa saúde física, mental, emocional, espiritual. Abençoa o nosso anjo guardião, Senhor Jesus. Abençoa a nossa vigilância. Abençoa a nossa lembrança da prece, Jesus. Abençoa ainda nossos lares, famílias e afetos. Da mesma forma, Senhor Jesus, abençoa todos os nossos irmãos de humanidade, em especial aqueles que neste momento estejam em sofrimento. Que as tuas bênçãos estejam, Jesus amado, em nós e entre nós hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.